Hoje eu tô aqui para te mostrar como foi a minha última semana fazendo a estratégia de pares, rodando isso como uma forma de turbinar a minha renda fixa. Se você já me conhece há algum tempo, sabe que a gente pode usar o mecanismo da estratégia de pares de duas maneiras. Usando a boa e velha troca de ações para você acumular ações mais rápido, usando o dinheiro do mercado sem ter que fazer um aporte maior do seu bolso, e assim você vai aumentando muito rápido a sua quantidade de ações. Ou o meu favorito hoje, e que também pode ser feito caso você tenha uma carteira de ações, é usando a alavancagem inteligente, de modo que você usa o investimento que você já tem, a renda fixa, a bolsa de valores, as ações, o que seja, que vai te gerar margem de garantia, que vai te permitir se alavancar de uma maneira muito barata e extremamente segura, fazendo o seu dinheiro render em dois lugares ao mesmo tempo, que é justamente a minha filosofia por trás da estratégia do motor renda dupla. Que se você quiser saber mais sobre ela, vou deixar aqui embaixo na descrição um link para um vídeo explicativo, tá? Mas a gente pega aqui então, essa última semana foi uma semana muito boa para a estratégia. Tive aqui no Profit o relatório de performance. Vou até atualizar a data aqui em tempo real, né? Então personalizado. Hoje eu tô gravando no dia 6, mas eu quero mostrar para vocês a semana passada, né? Então vem aqui, ó, dia 27 de outubro até dia 31 do 10. Eu dou um OK. Esse foi o resultado. Essa é uma conta, ó, que se você vem aqui para ver em posição, essa é uma conta que ela tem 100 mil reais de renda fixa, 99 mil aí, né? É basicamente o que eu tenho aqui nessa conta, não tenho mais nada, nenhum outro tipo de investimento, e é com base nesse valor que você tem que considerar o rendimento que eu tô te mostrando aqui. Então a gente está falando de uma conta de 100 mil reais que teve um retorno em uma semana, usando a estratégia de pares, de R$ 2.034. Se você pegar só o rendimento da minha renda fixa, ele seria aqui, ó, de 271,05 centavos. Então, se eu só ficasse com a minha renda fixa quietinho, igual a maioria dos investidores fazem, esse é o retorno que eu teria aqui. Porém, quando eu pego esse dinheiro, aplico a estratégia, né, a filosofia do motor renda dupla e coloco ele para trabalhar também na estratégia de pares, que com essas operações que eu já vou te mostrar aí uma a uma, eu consegui multiplicar por umas 6 ou 7 vezes aí, né? 2034 dividido por 271. Se a gente faz essa conta, eu tô falando aqui de uma multiplicação de 7 vezes e meia o retorno que eu teria só ficando na renda fixa. Então esse é o poder da alavancagem inteligente. Eu multipliquei o meu retorno aí por quase 10 vezes, sem aumentar demais o meu risco, sem fazer coisas muito extravagantes. Não, vou apostar tudo em opção AC, com essa patifaria que tem gente que vende por aí e tal. Não, aqui eu faço uma operação casadinha, sem risco direcional no mercado, apenas usando estatística, usando matemática ao meu favor. Se você pegar, então, R$ 2.034 em cima dos 100 mil, aí essa conta fica fácil, né? Eu tô falando de 2% em uma semana. Você faz aqui, ó, dá 2,034% em uma semana, considerando, claro, o retorno da renda fixa. Se eu tirar aqui os 271, peraí, 2.034 menos 271, aí tô falando que só da estratégia de pares eu fiz 1.763, que foi aí 1,8% de retorno a mais do que eu teria só com a renda fixa, isso em uma semana, né? Aí você vai fazendo já a conta na tua cabeça, né? Imagina se, obviamente, nem todas as semanas vão ser assim, o mercado é volátil, o mercado é dinâmico, semanas melhores, semanas piores, mas se você faz uma base aí, pô, 1% a mais na semana, tô falando de 4% no mês, mais 1% que eu já ganho na renda fixa, 5% no mês, faz a conta, você vai ver que isso é o dinheiro pra caramba, é uma máquina de imprimir grana isso daqui, se você usar da maneira correta, né? E aí, trazendo aqui para você a minha planilha de controle do Excel, eu peguei as operações que foram feitas esta semana, então você pega aí, a gente foram 8 operações na verdade, mas isso daqui foi uma segunda entrada, essa também, então foram 6 operações, essa é igual a essa, mas foram operações diferentes, né? Você vê que foram dias diferentes. E a minha ideia aqui é a seguinte, eu não quero ter uma posição direcional no mercado, então eu vou sempre estar comprando uma ação de um lado, eu tenho uma posição comprada, e vou estar vendendo uma posição
do outro lado, para neutralizar o meu risco direcional. Se tudo explodir para cima, eu estou protegido com a minha ponta comprada. Se tudo derreter para baixo, eu estou protegido com a minha ponta vendida, né? Quando a gente está vendido, a gente ganha quando a ação cai de preço. E aí, se você repara, o que acontece é que em alguns casos eu ganho nas duas pontas. Aqui nesse caso eu estava comprado na CEMIG e vendido na Auren. A CEMIG subiu, 13,26, a Auren caiu, ganhei nas duas pontas. Foi uma maravilha, melhor operação da semana, 9,67% em 7 dias. Essa até foi, comecei na semana anterior, né? Ela finalizou nessa semana. Mesma coisa com essa de Tube Copel, na verdade essa terminou um pouco depois, né? Mas ela estava em aberto durante a semana. Então, até por isso que se eu somo aqui, dá um pouquinho mais do que aquela conta do Profit, né? R$2.400, porque lá no Profit eu pego a data exata do que estava acontecendo. Aqui eu acabo misturando um pouquinho as datas, né? Mas são essas operações, é isso que eu queria te mostrar. E você vê que em alguns casos, são pares de empresas que são ali meio que correlacionadas, meio que é mais fácil de você pensar, né, do mesmo setor. Aqui são duas empresas do setor de energia, mas muitos dos casos, aqui nessa semana foi a maioria, são empresas de setores totalmente diferentes. Porque a princípio o investidor que não conhece da estratégia vai falar, meu, não tem nada a ver isso daí uma coisa com a outra. Itaú e Copel, Multiplan e Guararapes, Pão de Açúcar e Ezetec. Pô, nada a ver, esse cara tá maluco. E você vê aqui pelos resultados dessa semana que não é bem assim que o negócio funciona, né? Claro que a gente teve aí um pouco de um outlier, foi uma posição que andou bastante, mas o que a gente tem conseguido de média tá na casa desses 4 a 5% de retorno aqui. E naturalmente o que você pode variar também é o capital que você usa. Você vê que aqui eu usei um capital baixinho, menos de 10% por entrada. Eu estou até aumentando um pouquinho isso, porque eu estou vendo que o risco das operações está bem controlado. E aí, o que pode acontecer também é que você ganha de um lado, perde do outro. Isso é totalmente natural na estratégia. E como é um tipo de investimento, um tipo de estratégia que é muito ao nosso favor, a probabilidade, a relação de risco-retorno, eu me dou a liberdade, eu acho que isso é bastante lucrativo, né, comecei a fazer isso em 2022, né, então 22, 23, 24, 25, 4 anos já rodando essa estratégia, eu sou mais lucrativo sem ter um negócio tão restrito de stop, alvo e tal, até por isso que eu me permito fazer duas, quem sabe, dependendo muito do caso, até 3 entradas no mesmo par, né, na mesma ideia ali, se eu ver que esse negócio faz sentido, mas 2 entradas é mais comum. Nesse caso aqui, ó, Pão de Açúcar e Ezetec, essa foi uma operação que eu até fiquei um pouco chateado, porque não consegui ver na hora, ela andou muito. Teve gente da mentoria que saiu aí com 20% de retorno, teve gente que saiu com 10%, eu fiquei aqui com os meus humildes 5,5%, e eu fui um pouco ansioso aqui, né? Eu fiz uma entrada antecipada antes de eu enviar para o pessoal do meu canal de recomendações, né? Que se você não conhece também, eu tenho um canal de recomendações onde eu mando toda semana essas operações aqui em tempo real, conforme eu vou fazendo, para a galera que vai acompanhando. Então tem muita gente aproveitando, acompanhando e lucrando muito com essas entradas. E essa daqui eu não enviei lá, eu fui antecipado, fui fazer um teste. Não deu muito certo o teste, mas a entrada que eu enviei foi bastante lucrativa para mim. Acabei ficando meio que elas por elas, né? R$6 positivo. Lembrando que aqui eu já tiro todas as taxas, eu só tenho que pagar imposto sobre essas operações. Aí imposto é muito trivial, né? Muita gente me pergunta, pô, Gustavo, muita operação, como fica o IR e tal, aquela dor de cabeça toda. Gente, eu delego isso para essas plataformas aí, não tenho vínculo com nenhuma delas, mas tenho IR Bolsa, IRPF Bolsa, MyProfit, tem uma cacetada delas. Você usa a que você melhor gostar ali. Fato é que elas vão puxar suas operações lá direto da B3 ou da tua corretora via nota de corretagem e vão te falar no final do mês se tem DARF ou não tem DARF. Se você segue as operações, muito provavelmente você vai ter DARF, porque só paga imposto quem ganha dinheiro, né? Não tenha medo de pagar imposto. Então aqui, 6 operações, praticamente aí 100% de acerto, né? Se a gente pegar essa do Pão de Açúcar, ficou levemente positivo, dá para dizer que foi 100% de acerto. A gente teve inclusive uma que foi day trade, aqui ó, Multiplan e Guararapes, a gente conseguiu embolsar quase 5% no mesmo dia, foi uma linda operação. E aí a minha ideia aqui com esse quadro é trazer um pouco ainda mais transparência sobre o que a gente está fazendo lá dentro do Motor Renda Dupla, dentro do canal de recomendações e mostrar o que você, investidor, pode estar deixando na mesa essa oportunidade de fazer o seu capital render 2 vezes ao mesmo tempo, fazer o mesmo dinheiro que já está trabalhando para tua carteira de longo prazo, tua carteira previdenciária, trabalhar também para gerar uma renda semanal, uma renda mensal,
de maneira bastante segura, com as probabilidades sempre ao seu favor. Se você quiser entender um pouco melhor, vou deixar aqui embaixo tanto o link para você conhecer o Motor Renda Dupla, que é a minha comunidade, onde eu vou te ensinar a estratégia, te mostrar como que faz, tudo beabá, porque que é assim assado. E tenho para quem quer só receber, copiar e colar o meu canal de recomendações, o grupo do Telegram. E exclusivamente nesse mês de novembro, quem entra no Motor Renda Dupla tá ganhando também o acesso à Paz da Bolsa, então é um combo 2 por 1, aproveitando aí o mês de Black Friday, tá? Se isso faz sentido para você, é só se cadastrar em um desses links que tá aqui embaixo da descrição e no primeiro comentário fixado, e eu te vejo então na semana que vem com o resultado dessa semana.